Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Attuale Militare. Neste vídeo falaremos sobre uma profunda reforma na lei que rege o emprego de reservista na China, uma medida vista como um passo importante para agilizar a mobilização de milhões de reservistas para a tão esperada invasão chinesa de Taiwan. No dia 30 de dezembro de 2022, a Comissão Permanente da Assembleia Popular Nacional da China adotou a chamada Lei de Reservistas, um conjunto com 65 artigos que entrará em efeito energia no dia 1º de março de 2023, com as novas regras com relações aos reservistas alterando profundamente a forma como as Forças Armadas chinesas empregam seus reservistas. Dentre as principais mudanças estão as medidas que visam agilizar, desburocratizar e facilitar a convocação desses reservistas, chegando até mesmo a aumentar a idade de limite para a convocação, que foi elevada para 60 anos no caso dos oficiais. A convocação desses reservistas não é um procedimento incomum, sendo até mesmo habitual em países localizados em contextos geopolíticos complicados, como a Coreia do Sul e Israel. Mas no caso específico desse conjunto de regras, o elemento em comum é sua facilitação para a convocação de um grande contingente. E quando eu digo grande, refiro-me a milhões de jovens e reservistas. Mas por que a China está tão preocupada em facilitar a convocação de tantos reservistas assim? Para respondermos a essa pergunta, temos que primeiro entender como funcionam as Forças Armadas Chinesas. A China tem 5 ramos militares, todos com a designação do Exército Popular de Libertação, antecedido pela sua identidade particular como a Força Terrestre do Exército, o Exército Popular de Libertação, a Marinha do Exército Popular de Libertação, a Força Aérea do Exército Popular de Libertação, a Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação e a Força de Apoio Estratégico do Exército Popular de Libertação. O seu embrião foi criado por Mao Tse-tung no início da Guerra Civil Chinesa, com seu formato atual surgindo em 1947, perto do final daquele conflito. É a maior força armada do planeta, com quase 2,2 milhões de militares ativos, à frente da Índia, com 1,4 milhão, e dos Estados Unidos, com 1,3 milhão de militares no ativo. O serviço militar na China não é propriamente obrigatório, mas a Constituição chinesa diz que é um dever para jovens entre 18 e 22 anos. E apesar de Pequim afirmar que o processo de recrutamento é voluntário, os jovens que não se apresentam estão sujeitos a duras punições. No entanto, devido à gigantesca população chinesa, apenas os jovens que expressam claramente o desejo de servir é que costumam ser chamados para o serviço militar chinês, se estendendo por 24 meses após o fim do serviço militar. Os jovens que entram para a reserva, com alguns recebendo funções específicas nessa fase, envolvendo, por exemplo, apresentações regulares para a realização de tarefas geralmente ligadas à manutenção e apoio. Essa força especial de reservistas é estimada em cerca de 500 mil de homens e mulheres, mas a força completa de reservistas, composta por todos os homens ou mulheres entre 20 e os 35 anos, que apresentam um serviço militar de 24 meses, é muito maior, composta por uma gigantesca massa estimada em aproximadamente 12 milhões de pessoas. No caso da nova lei de reservistas, que, como disse no início, foi aprovada no dia 30 de dezembro do ano passado. O principal foco é a convocação de reservistas por postos pré-designados, ou seja, um grupo de 500 mil que referi há pouco, mas artigos visando especificamente a convocação de grandes lotes de reservistas através de uma ordem que na lei antiga obrigavam a longas burocráticas consultas em diversos departamentos das Forças Armadas Chinesas e do Partido Comunista Chinês. Com base na lei antiga, seria um autêntico pesadelo logístico e burocrático convocar centenas de milhares de reservistas de distritos diferentes. Mas agora, com a nova lei e os seus 65 artigos, a convocação de uma gigantesca massa de milhões de reservistas está literalmente ao alcance de uma canetada do líder chinês. Voltando agora para a questão colocada no início do vídeo, mas afinal, por que a China precisa agilizar a mobilização de tantos reservistas? A China está chegando a um ponto de não retorno com a relação à questão de Taiwan. Para um país que quer um dia
se erguer como uma potência hegemônica global, ser incapaz de controlar uma pequena ilha a apenas 200 quilômetros de sua costa é motivo de grande vergonha e contestação. Para o Partido Comunista Chinês, é praticamente certo que um dia a China tentará invadir Taiwan para assumir aquele território. E como referi nesse vídeo, cujo link eu deixo aqui na descrição para vocês, esse dia está bastante próximo. Facilitar a convocação de tantos reservistas de uma só vez, queimando etapas, derrubando barreiras e permitindo que milhões sejam rapidamente trazidos de volta para as Forças Armadas, tem um propósito muito claro. E esse propósito responde pelo nome de Taiwan.